E aí, pessoal, vamos lá? Bem, nós vamos estar falando hoje sobre oratória ainda, nessa sequência de aulas que a gente está fazendo. Só que eu quero chamar a atenção de vocês para algumas formas como a gente emite, transmite, fala lá no plenário do Tribunal do Júri uma determinada frase, né? Exemplo, né? Senhores jurados, os senhores não podem condenar o réu. Senhores jurados, absolvam o réu. Então, qual a diferença da primeira forma como eu mencionei e qual a melhor forma que eu apresentei? A primeira ou a segunda? E a gente vai ver, obviamente, que a segunda é a perfeita, é muito melhor. Por quê? Porque eu já estou me direcionando para os jurados, né, afirmativamente, né, colocando, apresentando uma frase afirmativa. E a gente vai ver tudo isso, por que isso acontece, por que a gente deve evitar, ainda que você queira fazer alguma coisa, ou queira alcançar alguma coisa, ou queira que o júri acate aquilo que você está, né, pretendendo, isso seja exposto não como uma frase utilizando, né, a negação, mesmo que a essência do que você está pedindo seja algo positivo, que seria absolvição. Então, em vez de eu pedir uma absolvição utilizando, né, uma negação naquilo que eu estou pedindo, eu faço o inverso. Eu peço o que eu pretendo de forma afirmativa. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele trabalha muito mais de forma eficaz quando você está colocando informações afirmativas do que eu pretender algo positivo, mas inicio a minha frase de forma negativa. O cérebro, ele vai ter um entendimento que, quando eu falo, os senhores não podem ou não devem condenar o réu, no fundo, o que eu estou querendo aqui? A absolvição do réu. Mas quando eu uso o não na frente, eu faço o cérebro trabalhar muito mais para que ele entenda que, no fundo, você quer absolver. Ok? Então, evitem utilizar, quando vocês estiverem lá no júri ou até em alguma outra situação, eu estou falando extremamente mais voltado lá, né, no seu momento que você está fazendo a sustentação lá no júri. Evitem utilizar o não, mesmo quando você vai emitir uma frase que a essência dela seja um positivo, tá? Porque senão você vai dar um trabalho dobrado para o seu cérebro. Ou seja, ele vai no primeiro momento entender que na realidade é para condenar, para depois ele processar que aquilo não é para condenar, porque tem uma forma negativa na frente e que você quer absolver. Às vezes pode gerar uma confusão na cabeça lá dos jurados, ok? No cérebro lá do jurado. Parece simples, mas não é, algo extremamente importante, e isso acontece em frações de segundos que a gente nem percebe que o nosso cérebro está trabalhando desse jeito, tá? Então vou colocar aqui para vocês uma série de informações que a gente vai estar discutindo a respeito dessa técnica de nós utilizarmos a nossa oratória, aquilo que a gente quer alcançar, sempre utilizando uma forma afirmativa. E eu vou mostrar para vocês a diferença de uma para a outra, o que em regra acontece com o nosso cérebro, como é que ocorre o processamento realizado por ele,
quais os benefícios que a gente pode ter ou não em razão disso, tá? A gente vai olhar tudo isso pelo material que a gente preparou e disponibilizou aqui para vocês, e eu quero mostrar uma série de frases, tanto nas positivas quanto nas negativas, quais são as vantagens, quais você deveria usar e qual você não deveria utilizar, para você ter esse entendimento aí de como isso funciona, tá? Então vamos lá. A gente está falando aqui, né, do impacto das frases negativas, tá ok? Versus positivas em tribunais, tá? É isso que a gente está tratando aqui na realidade, isso que a gente está conversando aqui, tá? Então vamos lá, eu até coloquei aqui para vocês, né, esse estudo, né, analisa o impacto de usos, né, de frases negativas versus positivas no contexto de um tribunal, tal como, por exemplo, você pedir a absolvição do sujeito de uma forma negativa, usando o que? Um não lá pelo primeiro, né? E a gente está, como eu mostrei para vocês, mostrando que essa não é a melhor técnica, né? E sim partindo do princípio que a gente sempre deve utilizar palavras afirmativas, ok? Então, frases negativas, definição e exemplo. Definição, tá? Frases negativas são aquelas que utilizam uma negação para expressar uma ideia ou um comando e que, na realidade, o que você quer é algo positivo para o seu cliente. Exemplo, não condenem o réu. Ok? Contexto, utilizado por advogados de defesa ao se dirigir aos jurados em um tribunal. Então, geralmente, você está lá olhando lá para o júri, está talvez no final ou no momento oportuno, em que você chega e fala, não condenem o réu. No fundo, o que você está pedindo para o jurado? Absolvam o réu, né? Só que a gente vai vendo mais à frente que o fato de eu utilizar o não, eu, na realidade, vou criar mais desgaste, mais trabalho para o cérebro dos jurados, para que eles possam entender que, na realidade, o que você quer é que o jurado absolva o réu. E isso pode trazer um prejuízo muito grande, porque, às vezes, o jurado pode se confundir naquilo que você está pretendendo. Zé Carlos, as pessoas se confundem, e muito. Até porque a gente não tem como entrar, né, do psique da pessoa para saber como é que está o estado emocional, qual é a capacidade de cultura, conhecimento, né, discernimento que aquela pessoa tem, ok? Impactos psicológicos das frases negativas. Eu enumerei vários aqui para vocês, eu vou mostrar para vocês e a gente vai avaliando, você vai ver como isso faz sentido e por que a oratória é tão importante e é necessário você ter esses cuidados para que você possa ter o melhor resultado possível, tá? Processamento cerebral, né? O uso, tá, de uma negação pode ser menos eficaz porque o cérebro humano tende a processar comandos de maneira afirmativa. Então, se você utiliza um comando negativo com um objetivo, né, dele fazer algo positivo, você está sobrecarregando o seu cérebro, o cérebro do jurado. E isso não é bom, ok? Por quê? Porque o jurado já está cansado, mas não sei quantas horas está ouvindo um monte de gente falar, já ouviu o Ministério Público falar, enfim, uma série de situações que não é boa para ele, tá? Foco inconsciente. Ao ouvir não condenem, o foco inconscientemente pode se dirigir para condenem, pois o cérebro precisa primeiro compreender a ação antes de negá-la. Então, veja o problema de você utilizar, né, uma palavra negativa querendo uma posição afirmativa, positiva para aquilo. Então, foco inconsciente.
ao ouvir não condenem, o foco inconscientemente pode se dirigir para condenem. E na cabeça do jurado isso fica mais difícil dele processar e entender que você quer que absolva, tá, gente? Isso tem tudo a ver, né? A gente consegue observar isso através da neurociência, através da PNL, através da psicologia jurídica, uma série de ciências que trazem essas informações aqui para a gente, tá? Complexidade cognitiva. O processamento de frases negativas requer um esforço cognitivo adicional, o que pode dificultar a compreensão clara da sua mensagem. Então você faz com que o cérebro trabalhe mais, desgaste mais, e tudo que você precisa fazer é facilitar a vida do jurado, fazer com que ele entenda de forma mais prática, mais provável, mais tranquila, mais confortável possível o raciocínio que você está apresentando para ele, que em regra você está buscando uma absolvição. Entenderam, gente? Então, não menospreze essa ideia de que a gente está trabalhando aqui, que a gente vai mostrar para vocês várias fases aqui e vai ver as diferenças. Efeito emocional das frases negativas. Claro, todas as frases, todas as nossas conversas, elas vão ter um efeito emocional na gente, né? Principalmente as frases negativas geram algo na gente como já uma possibilidade de repulsa, né? Mantém a gente de forma defensiva, cria uma certa resistência na gente, gera uma tensão na gente. Então, eu quando utilizo o não, ainda que no fundo eu queira um sim, eu estou criando para o cérebro uma dificuldade para ele interpretar tudo que no fundo eu quero que ele faça, tá? Então, resistência, o uso, né, de frases negativas pode gerar resistência nos jurados, pois pode ser interpretado como uma ordem direta e imperativa, ok? Defensividade. Jurados podem se tornar defensivos ao ouvir comandos negativos, o que pode prejudicar a receptividade à argumentação da defesa, tá? Tensão. Frases negativas podem criar uma atmosfera de tensão, potencialmente influenciando negativamente a percepção do acesso do caso dos jurados, ok? Frases positivas. Exemplo, definição e exemplo. Gente, a definição. As frases positivas são aquelas que expressam uma ideia ou um comando de forma afirmativa. Exemplo, absolvam o réu. Olha a diferença com que eu faço. Senhores jurados, absolvam o réu, porque realmente ele é inocente, conforme eu já provei aqui para os senhores. Tá? O que eu estou fazendo? Eu já estou criando na cabeça do jurado, o seu cérebro vai receber uma frase que no fundo é uma ordem, um comando positivo, que vai gerar neles grande possibilidade de acatar o que você está solicitando. Porque ele vai receber isso de forma positiva, ele não vai ter que fazer um trabalho em duplicidade, ou seja, entender de forma equivocada que não absolvam, para depois voltar a verificar que no fundo você quer que absolva, para daí ele aplicar o que você efetivamente quer. Quando você utiliza absolvam o réu, senhores jurados, por causa disso, você já está indo diretamente ao ponto e fazendo com que o seu cérebro, né, não se desgaste tanto para aquilo que você está pretendendo. Contexto, utilizada por advogados de defesa para direcionar os jurados à ação desejada de forma clara e direta. Tá? Impactos psicológicos das frases positivas.
Clareza cognitiva. Frases afirmativas são mais diretas e claras, facilitando o processamento cognitivo. Direcionamento imediato. O comando absolvam direciona imediatamente os jurados para a ação desejada, sem ambiguidade, ok? Sem dúvida, tá? Eficiência mental. O processamento de frases positivas requer menos esforço cognitivo, permitindo uma compreensão mais rápida e eficaz da sua mensagem. Gente, quando a gente está trabalhando nisso aqui, talvez você não perceba isso, mas o júri, né, o cérebro do jurado está lá processando, assim como o seu, o meu, né? E às vezes a gente está cansado. E aí, às vezes, a gente não facilita, não contribui, não ajuda o jurado a decidir da forma como você quer. E essa ausência de ajuda, por muitas vezes, faz o jurado responder aquilo que ele não queria. Quem já não ouviu dizer assim, ó, eu estava fazendo uma prova, tinha certeza que era, né, a resposta X, respondi X no meu caderno lá de respostas, mas na hora de passar para o cartão de resposta que vai ser corrigido, eu marquei errado. Por que isso acontece? Por uma série de informações direcionadas para o seu cérebro, pelo seu cérebro, tal como cansaço, tal como uma forma de dúvida que foi gerada no momento que você estava lendo uma coisa voltando para marcar outra. Então, tudo isso faz uma diferença muito grande, ok? Então, utilizar as questões das frases sempre no modo positivo, já que você quer algo, no seu caso, que nós estamos falando aqui especificamente da defesa, que é a absolvição, não utilizem, né, a palavra não na frente daquilo que você quer, ok? Efeito emocional das frases positivas. Resposta positiva. É mais provável que uma frase positiva inspire uma resposta positiva nos jurados, obviamente. Por quê? Porque você toca até no emocional dele, né? Absolvam o jurado, absolvam o réu, seus jurados. Porque ele é inocente, conforme eu provei aqui, conforme as provas foram apresentadas, conforme o Ministério Público sequer conseguiu provar que ele praticou o crime. Enfim, você pode afirmar, gerar esse sentimento, né, de justiça no jurado, tocar na ideia de que o jurado possa sentir, né, o que é fazer justiça, levar para o jurado, né, através da frase, informações que criam na cabeça dele imaginação que vai gerar sentimento de emoção e que, consequentemente, vai gerar a resposta que você quer, que é a absolvição. Então, gente, isso tudo é uma cadeia, se você for prestar atenção. Então, nada é falado de forma aleatória. Você não pode pensar nessa forma. Deixa eu só fazer uma abertura aqui. Gente, vocês estão lidando, em regra, com promotores de justiça. Eu não estou dizendo que eles são mais inteligentes do que você e nem você mais do que eles. Só tem uma grande diferença que é positiva e negativa. Vai depender do caso concreto. Em regra, os promotores de justiça fazem muito mais júris do que os advogados de defesa. Por quê? Porque eles trabalham, recebem do Estado o seu salário e a quantidade de crimes é enorme. Então, você tem lá um promotor de justiça, em regra, no mínimo, vai fazer 2 júris na semana. E às vezes o advogado de defesa faz um júri uma vez por mês, 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Tem advogado que faz talvez um júri por ano, enfim. Vai depender de cada um. Então, isso tem uma grande diferença. O que significa dizer o quê?
que eles vão ter um pouco mais de experiência, que eles vão ter essa experiência dentro do plenário do júri. Isso é positivo para eles, para o promotor, no caso, que for cauteloso e não for soberbo, né? Porque se ele for uma pessoa soberba, ele vai achar que é o dono da verdade e ele vai deixar uma série de brechas que você pode utilizar. Por outro lado, para o advogado que faz menos júri, aparentemente pode se pensar que ele é, né, menos experiente do que o promotor, mas ele tem lá dentro do seu cérebro, né, o botãozinho da atenção ligado durante todo o trabalho que ele está fazendo. Então ele vai ser mais compenetrado, ele vai ser mais cauteloso, ele vai ser mais rígido naquilo que ele está pensando, fazendo e executando. Então ele provavelmente vai ter um desempenho até melhor, porque ele vai estar antenado em tudo que ele está fazendo. Enquanto o promotor, já muito experiente, talvez cansado, enjoado de fazer aquilo, ou até muito empenhado, mas cansado, pela sua autoconfiança, ele mesmo pode se escorregar. Então, tem suas vantagens e desvantagens. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é, quanto mais conhecimento, e principalmente utilizando a questão da oratória, e você fazendo uma oratória com eficiência, com qualidade, com eficácia, com excelência, a probabilidade de você conseguir um resultado positivo é muito grande. Pelo menos vai contribuir muito, ok? Então, voltando aqui, sensação de justiça. Frases positivas podem gerar uma sensação de justiça e imparcialidade entre os jurados. Receptividade. Jurados tendem a ser mais receptivos a comandos afirmativos, o que pode, né, beneficiar a argumentação da defesa. Por quê? Porque você está levando informações afirmativas diretas e fazendo com que o cérebro deles entenda de forma mais coerente e eficaz. Análise detalhada, processamento cognitivo, tá? Negação. O cérebro processa a ação mencionada antes de negar. Por exemplo, ao ouvir não condenem, a palavra condenar é processada antes de ser negada. Então você faz o seu cérebro trabalhar 2 vezes para ele poder voltar a entender que na realidade você quer absolver e não condenar. Quando você trata, né, e aí você vai ver o resultado aqui que eu coloquei para vocês, as frases afirmativas são processadas mais rapidamente e com menos esforço cognitivo, menos esforço do cérebro, gente, facilitando a compreensão e a aceitação da mensagem, tá bom? Então, até coloquei aqui para você a diferença aqui, ó, de um aqui meio cinzento, né, e o outro aqui mais tranquilo, um cérebro mais claro no sentido de estar recebendo essas mensagens, tá ok? Lembre-se, utilize a questão da afirmação, frases afirmativas, né? O comando é claro e direto, absolvam, direcionando inevitavelmente para a ação desejada. Então, se eu falando, eu estou sendo enfático, estou dando ênfase na minha voz, no meu comando, na minha palavra, naquilo que eu quero do jurado. Análise detalhada, impacto emocional, negação, pode ser percebida, como pelo cérebro, né, gente? Pode ser percebida como uma tentativa de controle ou imposição, gerando resistência, né? Quando eu falo não absolvam, né? Não condenem. Quando eu falo não condene, é como se eu estivesse dando uma ordem para eles, porque eu já estou usando algo negativo, e isso vai gerar em questões de milésimos de segundo, talvez uma antipatia, uma resistência, né, para absolver. Gerando resistência. Além disso, pode criar uma sensação de urgência ou pressão, o que pode ser contraproducente, né? Afirmativa.
transmite uma mensagem clara e positiva, promovendo a ideia de justiça e equidade. Os jurados são mais propensos a responder de maneira favorável a comandos afirmativos. Linguagem persuasiva, ok? Aí você vai observar o aspecto, a negação e a afirmativa. Então, a percepção dele. Negação pode parecer defensiva. Quando você faz dá uma mensagem afirmativa, demonstra o quê? Confiança naquilo que você está pedindo, né? Absolvam o réu. E aí você está transmitindo para o jurado o quê? Confiança para o jurado absolver, porque você confia nisso, por isso você está pedindo, ok? Aspecto de confiança, menos conflitante, tá? Afirmativa, mais conflitante. Influência, pode influenciar de forma negativa quando você utiliza o não. Afirmativa, influência positiva, o jurado vai ser influenciado de forma positiva. Segurança, qual é a segurança que o jurado recebe quando você fala não condenem o réu ao invés de falar absolvam o réu, né? Pode sugerir insegurança quando você utiliza o não e sugere segurança quando você pede para absolverem diretamente, uma forma positiva. Exemplos de frases negativas para evitar. Coloquei mais ou menos umas 10 frases e vou mostrar aqui para vocês, tá? Não condenem o réu. Problema. Foco na condenação, mesmo sendo uma negação. Por quê? Porque eu estou dando foco, né, na condenação. Isso gera realmente uma dúvida muito grande nos jurados, até porque 1h30 antes o promotor ficou falando lá para os jurados condenar o seu cliente. Então o cérebro do jurados já está totalmente alimentado por questões negativas contra o seu cliente. Então fique atento a utilizar o mínimo possível palavras negativas quando você quer que o jurado pratique algo positivo para o seu cliente. Não considere um réu culpado. Problema, enfatiza a culpa, mesmo que negada. Não ignore a falta de provas. Problema, sugere a possibilidade de ignorar. Não prejudiquem o réu com uma condenação justa. Qual é o problema de você usar essa frase? Concentra-se na condenação e injustiça. Você tira o foco da absolvição. Não deixem de ver que ele é inocente. Induz a dúvida. Não esqueçam que a dúvida beneficia o réu. Problema, enfatiza o esquecimento. Então você está dando ênfase para o cérebro do jurado, em vez de focar na dúvida, mas sim no esquecimento. Não permitam que a justiça seja cega. Qual é o problema? Sugere injustiça. Não cometam um erro condenando o réu. Qual é o problema? Foco no erro e condenação. Não se deixe influenciar por preconceitos. Problema, sugere a presença de preconceitos. Não condenem sem provas suficientes. Qual o problema de você usar essa frase? Foco na condenação e insuficiência de provas. Exemplos de frases positivas para usar, ou seja, como que o cérebro do jurado vai reagir, quais são os pontos positivos, benefícios que você vai ter com isso. Absolvam o réu. Foco direto na absolvição, gente. Eu não abro espaço para o cérebro do jurado vagar, ainda que por milésimos de segundos, para uma outra possibilidade. Aqui é direto, objetivo, foco que o jurado vai ter do seu cliente, né? Expurgando tudo que foi falado de forma negativa contra o seu cliente lá pelo promotor de justiça. Foco, gente, foco. 2. Considerem o réu inocente. Qual é o benefício? Enfatiza o quê? A inocência do réu. Reconheçam a falta de provas e absolvam o réu. Direciona para análise lógica e ação justa. Olha as diferenças. Façam as suas comparações depois que vocês vão ver que como uma coisa soa bem diferente da outra
você verbalizando, imagine o jurado recebendo essas informações. Façam justiça absolvendo o réu. Benefício, conecta justiça à absolvição. Lembrem-se que a dúvida deve beneficiar o réu. Apela ao princípio jurídico, ok? Qual é o princípio jurídico? Indúbio pro réu. Considerem as inconsistências nas provas e absolvam. Focos nas inconsistências. Últimos exemplos, né, que a gente vai passando aqui, ó. Reflitam sobre a falta de evidências e optem pela absolvição. Gente, quanta diferença é o jurado receber isso, né? Qual é o benefício? Incentiva, né, a reflexão e a decisão justa. Decidam pela justiça, absolvam o réu. Olha só que impactante o jurado receber isso de você. Liga a justiça à ação desejada. Façam uma análise justa e concluam pela absolvição. Qual o benefício? Promove a justiça e a imparcialidade. Protejam a presunção de inocência e absolvam. Enfatiza o quê? A presunção de inocência. O impacto das frases negativas versus as positivas em tribunais. Essas são as informações que eu queria passar para vocês. Gravem isso, estudem isso, deem atenção para essas diferenças, porque vocês podem pensar que isso não faz diferença, e isso faz muita diferença. Os grandes oradores, e aí seja em qualquer área, eles sempre procuram utilizar frases impactantes e procuram ter uma forma, gente, de fazer com que o cérebro do receptor da mensagem trabalhe menos possível para que eles possam entender da melhor forma aquilo que o emissor está emitindo e o que ele quer que o receptor faça com a mensagem que ele está transmitindo. Se você é o advogado de defesa e você está transmitindo uma mensagem, o receptor, que é o jurado, você quer que esse jurado acate aquilo que você está solicitando, informando através da mensagem, faça com que ele esteja o mais confortável possível ao receber essa mensagem, fazendo com que ele se desgaste o menos possível para que ele possa decidir da forma como você quer que seja decidida e não gerando confusão na mente deles para eles decidirem contrariamente, ok? Então, fica essas informações aqui para vocês, isso é extremamente importante. Leia, reveja essa aula várias vezes, vocês precisam treinar isso, isso é uma forma de treinar, seu cérebro precisa ser treinado e isso é repetir, reler, ver essa aula, reler o material, treinar aí na frente do espelho, sozinho, não se preocupem, só assim vocês vão conseguir a excelência que é utilizada e necessária lá no plenário do Tribunal do Júri. A oratória, ela é composta por uma série de detalhes que vai fazer toda a diferença no resultado de um julgamento. Às vezes, gente, você ganha um júri, entre aspas, que eu não gosto de usar esse termo, mas você consegue o resultado que você pretende, talvez não por todo o conjunto da obra do julgamento em si no tribunal do júri. Às vezes o seu cliente até merecia ou deveria ter sido condenado, mas a sua oratória foi tão elucidativa, tão empolgante, tão persuasiva, que faz com que os jurados, né, acatem o seu requerimento de absolvição. Então, não menosprezem essa ideia da oratória. Isso é fundamental, até porque esse momento da oratória são os últimos momentos que antecedem a decisão dos jurados, ok? E lá no Tribunal do Júri, já falei isso várias vezes, vigora o princípio da oralidade. Ter uma oratória de excelência é cuidar de cada detalhe do que você está fazendo.
Pensem nisso, executem isso com cuidado, treinem o máximo possível, o material estará disponível para vocês. Vocês também têm os nossos cursos voltados especificamente para o Tribunal do Júri, referente à questão da oratória, abordando vários temas, que no final vai fazer com que você tenha condições de utilizar a melhor forma e as melhores técnicas possíveis para elevar, né, o máximo em excelência a sua oratória para alcançar os seus objetivos. Nós temos os cursos na Hotmart e temos na Kiwify. Lá na Kiwify nós temos lá a nossa plataforma Lex Futuro, que você paga um valor mensal de R$19,90 por mês e vai ter acesso a todos esses conteúdos, todos os cursos, sem nenhuma exceção. São vários cursos, vários materiais para vocês poderem ter acesso, baixarem, estudarem, e eu estou sempre inserindo mais e mais informações lá, ok? Sucesso para vocês e um grande abraço.